Yu-Gi-Oh! Sevens não é ruim e eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa, mas hoje eu vou conversar com vocês uma conversa bem sincerona a respeito da primeira temporada desse anime, sobre o que muitas pessoas andam falando por aí, sendo que nem assistiram, e também jogar a real para vocês sobre os problemas e os acertos dessa série e o porquê eu particularmente não acho que ela é ruim, acho que vale sim a pena assistir. Mas, obviamente, não acho perfeita e sim tem ali os seus problemas que a gente tem que fechar um pouquinho os olhos para poder se divertir. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje é dia que o pessoal mais raiz do canal se diverte e comemora, porque é o pessoal que começou aqui comigo falando sobre Yu-Gi-Oh! Então, como vocês virem e mexe pedem pra mim pra eu falar sobre Yu-Gi-Oh! Sevens, porque sabem que ainda acompanham o anime de Yu-Gi-Oh!, acompanham o card game, tô aqui hoje para conversar sobre o final da primeira temporada e fazer uma verdadeira análise, dar o meu veredito. Então já vou pedir para você deixar o seu like para dar uma força pro canal. Se não é inscrito, tá convidado a se inscrever. Pode inclusive mandar sugestões de vídeo aí nos comentários. E mais importante, ao final desse vídeo, manda esse vídeo para o seu colega ou para aquele hater de Yu-Gi-Oh! Sevens, para que ele possa ouvir aqui pelo menos uma outra opinião depois da primeira temporada concluída, para ele concluir se ele vai de fato assistir ou não Yu-Gi-Oh! Sevens, ou se ele vai continuar falando mal sem nem ter assistido, como a gente sabe que vem acontecendo. Bom, meu objetivo aqui não é ficar passando pano pro anime, muito pelo contrário, eu já vou começar admitindo que ele tem os seus problemas, mas ele tem muitos acertos e eu acho que um dos grandes acertos de Yu-Gi-Oh! Sevens é justamente fugir totalmente daquele moldezinho que a gente estava acostumado quando ele estava dentro do Gallop Studio. Isso sim, porque quem não sabe, o primeiro vídeo aqui do canal era justamente informando as mudanças de Yu-Gi-Oh! Sevens, que é porque Yu-Gi-Oh! Sevens passou para um novo estúdio depois de mais de 20 anos de Yu-Gi-Oh! Então, pela primeira vez nós temos um Yu-Gi-Oh! Sem contar aquele Yu-Gi-Oh! Conhecido como Yu-Gi-Oh! Zero, nós temos um anime de Yu-Gi-Oh! Produzido por um outro estúdio, que é o estúdio Bridge, que está fazendo ótimas animações, inclusive Shaman King. E esse estúdio vem quebrando vários dos padrões que Yu-Gi-Oh! Adotava nas suas séries anteriores por ter sido produzido pelo mesmo estúdio, o que eu acho que é um dos grandes diferenciais. Mas vamos falar sobre alguns pontos específicos. Os personagens. Muitas pessoas criticaram os designs e eu concordo que são designs bem simples e genéricos quando a gente fala de um anime de Yu-Gi-Oh! Que é conhecido por ter personagens com os cabelos bem característicos e inconfundíveis. De fato, Yu-Gi-Oh! Sevens tem designs mais genéricos e que se mostram claramente mais dirigidos a um público infantil. Inclusive o anime todo é dirigido no modo geral para um público infantil, mas não se engane, o Yu-Gi-Oh! Sevens não se limita a esse público, e esse é um ponto que apenas quem acompanhou o anime, quem assistiu os episódios vai entender. Isso porque a gente tem os personagens e também a trama sendo desenvolvida em um verdadeiro efeito cebola. Para quem não sabe, esse efeito cebola é justamente você ter camadas, tanto dos personagens quanto da trama, e nós temos muito isso aqui em Yu-Gi-Oh! Sevens. Eu já falei isso em alguns vídeos a respeito de nós termos a camada bastante cômica, voltada mais para um público infantil, a camada dos duelos rápidos, fáceis e que se resolvem em um único episódio para um público talvez infantil ou talvez esporádico, alguém que pegou ali um episódio aleatório para assistir e quer se divertir naquele episódio, mas não quer acompanhar uma trama como um todo, e também a camada mais séria de quem quer ver uma trama bem elaborada sendo desenvolvida. Isso porque sim, existe uma trama bem elaborada sendo desenvolvida, e eu não vou dar spoilers nesse vídeo aqui, mas nós temos alguns detalhes tanto na abertura quanto detalhes em alguns episódios lá nos primeiros que são retomados depois de 10, 15 episódios, e você pensa, nossa, faz sentido, porque a maneira como eles abordam isso tão lentamente e tão de maneira suave, sutil, justamente nessa questão de camadas, faz com que nós esqueçamos de alguns detalhes por alguns episódios e de repente aquilo que já tinha sido colocado pra gente lá no começo e que era até meio óbvio, acaba sendo surpreendente porque ele passou tão despercebido que nós mesmos, falo na questão de pessoas mais adultas assistindo um anime que teoricamente é voltado para crianças, deixamos passar detalhes que já contavam
a trama pra gente. Inclusive tá rolando uma teoria a respeito da segunda temporada que eu tô achando incrível aí, já postei na aba da comunidade, no Twitter, e que tem muito sentido e é o tipo de detalhe que o Yu-Gi-Oh! Sevens costuma trazer. Detalhes que vão mostrar pra gente um plot twist que na verdade nem era tão surpreendente, era até um pouco óbvio, mas estava nos detalhes. E aí a gente normalmente deixa passar. Sobre os personagens, eu gostaria de falar que na mesma proporção das camadas nós temos um protagonista bastante desinteressado em relação aos duelos, em ser um campeão, em ser o rei dos duelos e muito mais preocupado em se divertir, o que pode fazer algumas pessoas lembrarem do Yuya ou até mesmo do Yuma, que era bem infantil e que era um dos protagonistas que a galera menos gostava. Mas nós também temos alguém que está disposto a criar um legado e a desafiar todo esse sistema criado pela Goha Corporation. Isso porque eu já falei para vocês que a estrutura da Goha Corp é na verdade bastante amedrontadora. E eu vou deixar aqui para vocês nos cards alguns vídeos onde eu falo sobre isso. E a gente tem alguém desafiando todo um sistema e que não está muito preocupado em ser reconhecido como o melhor duelista, mas sim em ver a sua cria se desenvolver e ser abraçada por todos, que são os Rush Duos. Em contrapartida, nós temos Luke, que é a perfeita representação do que seria talvez um rival barra amigo, que é bastante arrogante, tem os seus momentos bastante irritantes, eu sou o primeiro a apontar isso, de comédia e de burrice, talvez seja essa palavra, eu não consigo pensar algo mais galhorfas, mas que não deixa de ser um excelente duelista e que tem os seus propósitos bem afirmados. Romin é provavelmente a melhor personagem feminina já criada, num sentido de não ser porcamente trabalhada dentro da trama. A gente teve personagens incríveis em Yu-Gi-Oh! Anteriores, como a própria Alexis, a própria Aki, e infelizmente elas foram pouco a pouco sendo abandonadas pela trama, pelo roteiro, enquanto uma personagem feminina que normalmente se apresenta como bem badass no começo e acaba sendo esquecida ao longo da trama. O que não vem acontecendo com a Romin, pelo contrário, a Romin recentemente mostrou ainda mais o potencial dela enquanto duelista, é uma das melhores personagens. Inclusive Gakuto também, outro personagem principal, se mostrou surpreendentemente em um dos últimos episódios dessa primeira temporada, com uma série de fragilidades. A gente conseguiu ver ali muito do desenvolvimento, do crescimento do personagem, e isso Yu-Gi-Oh! Sevens vem trazendo pra gente. Eu não quero ficar dando spoilers e talvez isso pareça um pouco vago para quem não assistiu, mas para quem assistiu sabe do que eu tô falando, o momento Gakuto ali em derrotar um Maximum, como ele faria isso, aquele medo que ele sente das cartas Maximum e como ele tenta usar de uma forma de distração tanto para o público quanto para ele mesmo, para ele vencer o medo dele e não ficar paralisado diante do adversário. Uma das coisas que eu acho mais incríveis em Yu-Gi-Oh! Sevens é o fato dele adotar a própria autocrítica e a crítica que muitos fãs têm em relação ao card game. Yu-Gi-Oh! Sevens começa dizendo justamente que os duelos são extremamente complexos, que eles não divertem. E sejamos honestos, essa é uma das reclamações que eu mais ouço em relação ao pessoal que joga Yu-Gi-Oh! Que já jogou em algum momento, que ao longo dos anos se afastou um pouco e que simplesmente não consegue jogar mais porque existem muitas regras, muitas formas de realizar invocações, as cartas têm muitos efeitos e o mais importante, a maneira como o Rush Duels resolveu um dos grandes problemas do card game, simplesmente liberando as invocações de maneira infinita, né? Você não tem mais o limite de uma invocação normal por turno e simplesmente permitindo um maior número de compra, tornando o jogo muito mais ágil, sem precisar de efeitos exagerados nas cartas, e fazendo com que ele se torne uma versão mais simples, mas não menos rápida e menos poderosa no sentido de jogabilidade do que o card game atual é, apenas com menos efeitos e menos complexidade. Quando eu falo que o Yu-Gi-Oh! Sevens adota uma série de críticas, eu também entendo que ele também critica a questão dos monstros As, que inclusive foi um dos pontos mais polêmicos de Yu-Gi-Oh! Reigns, com a questão de Decode Talker, Fire Dragon e depois aquele monte de monstro As que ele acabou tendo, cada um de uma invocação diferente, e se tornou até mesmo piada no fandom. E aqui em Sevens, toda vez que um dos personagens precisa, principalmente os protagonistas,
vencer algum obstáculo, ele simplesmente tira dali do meio do deck dele um novo monstro de nível alto que é chamado de Monstro As, novo Monstro As. E isso é engraçado porque praticamente que todo duelo do personagem tem um novo Monstro As que, óbvio, não tem a mesma importância do que aquele primeiro que é mostrado na série, mas é tido como um Monstro As, ao meu ver, como uma forma de criticar essa ideia de que existe a necessidade de um Monstro As, o que já vinha sendo criticado também no novo mangá que foi lançado em 2019, que é justamente o OCG Structures, que traz aí a ideia de decks rotativos, de um personagem que não se apega a um único deck, a um único monstro. Um dos pontos que mais me marcam em relação a Yu-Gi-Oh! Sevens é a imprevisibilidade, porque, sério, você não consegue prever o resultado dos duelos. Normalmente você pensa, poxa, esse personagem nunca vai perder para essa personagem completamente random que apareceu nesse episódio. E aí, de repente, ele perde. Um personagem importante perde para um personagem aleatório. Ou então a gente tem um personagem aleatório derrotando um personagem extremamente poderoso, mas que tinha perdido para um protagonista. É completamente imprevisível o que vai acontecer em relação aos duelos, e eu não acho isso ruim. Eu acho que isso foge daquela fórmula que a gente está acostumada com Yu-Gi-Oh! Claro que em alguns momentos você pensa, não é possível que esse personagem tenha perdido para outro, mas gente, sejamos honestos, para quem joga o card game, às vezes você começa com uma mão ruim. Às vezes não é que o seu adversário é um melhor oponente, mas sim que você não conseguiu bolar sua estratégia, as cartas não vieram e simplesmente você se prejudicou nesse duelo. Então eu acho bastante interessante essa imprevisibilidade, até para tornar mais divertido. Rush 2 conseguiu trazer para mim, esse novo Yu-Gi-Oh!, uma sensação divertida que eu não sentia há um bom tempo assistindo Yu-Gi-Oh!, embora eu seja um grande fã da franquia. Mas não, Yu-Gi-Oh! Sevens não é perfeito, tem uma série de falhas, tem alguns momentos onde eu falo dessa trama em camadas, tem episódios onde eu simplesmente não consigo ver uma camada mais profunda. Tem episódios em que você assiste e você pensa, puxa, é sério que eu esperei uma semana para ver um episódio onde eles estão duelando por conta de um lamen ou porque alguém quer fazer um churrasco? Existe aqui forma exagerada de como monstros e comidas estão relacionados. É sério, quem trabalha em Yu-Gi-Oh! Sevens deve passar muita fome para o tempo inteiro estar colocando comida no meio desses monstros. A dose de humor de Yu-Gi-Oh! Sevens claramente é voltada para as crianças, e eu não tô falando aqui do tipo, aceitem Yu-Gi-Oh! Sevens, amem Yu-Gi-Oh! Sevens, ele é melhor do que os outros Yu-Gi-Ohs. Não, Yu-Gi-Oh! Sevens foi feito sim voltado para um público infantil, e eu não acho isso ruim. A gente tá com o Yu-Gi-Oh! Agora que tem a chance de trazer um público novo, manter a franquia viva e ainda assim se divertir, porque se você relevar realmente o humor exagerado, algumas questões mais infantis, e você conseguir aproveitar essas outras subcamadas da cebola que eu falo que tem em Yu-Gi-Oh! Sevens, você vai conseguir se divertir. Não espere um super plot twist, uma super trama em alguns pequenos episódios. Você tem que assistir muitos episódios para ter uma trama que realmente valha a pena, igual a gente teve nessa primeira temporada. Foi uma trama lenta, onde provavelmente a maioria de nós não imaginava que ia terminar como terminou, mas que ela foi se desenhando pouco a pouco para que a gente chegasse onde chegou e esteja agora diante de uma segunda temporada que promete ser incrível. Mas sim com muitos episódios bobos e que lembravam muitas vezes a Yu-Gi-Oh! Zexal no começo, ou até mesmo o começo de Yu-Gi-Oh! GX, que pareciam episódios aleatórios. Sim, isso tem Yu-Gi-Oh! Sevens. Inclusive vou deixar aqui na descrição, no card para vocês, um vídeo onde eu falo que provavelmente essa segunda temporada vai se assemelhar muito com o que aconteceu com Yu-Gi-Oh! Zexal 2, que tornou o anime muito mais sério, muito mais focado. Mas enfim, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já assistiram Yu-Gi-Oh! Sevens? Se sentiram talvez estimulados em dar uma chance? Sério, dá uma chance. Assiste alguns episódios. Lembra, a trama que eu falo das camadas é lenta, então não espera uma super trama nos primeiros 5 episódios. A gente tem, inclusive, os primeiros episódios introduzindo os personagens principais. Então, sim, é um anime lento, mas vale a pena. Eu espero que vocês gostem. Comenta aí o que vocês acham do anime. Compartilhe esse vídeo com alguém que criticou Yu-Gi-Oh! Sevens, quem sabe depois de assistir esse vídeo, não vou dizer que ele vai mudar de opinião, mas talvez a pessoa dê uma segunda chance para pelo menos ela entender se realmente é tão ruim quanto ela achava. Tá tudo bem vocês não gostarem, a única coisa que eu falo é, assistam, para pelo menos
terem a oportunidade de realmente não gostar. Não tirem conclusões precipitadas só porque algum youtuber falou que é ruim, ou porque vocês viram o desenho do personagem e falaram, nossa, que bobo, ou então, nossa, tem um monstro de macarrão nesse anime, porque na verdade isso já aconteceu outras vezes antes em outros Yu-Gi-Ohs e tá tudo bem, não tiro o mérito de que os outros animes foram muito bons. Meus queridos, por hoje é isso. Muito obrigado por tudo. Ajudem deixando o like, compartilhando esse vídeo e comentem o que vocês acham do anime se vocês já assistiram. Um grande abraço e até mais.